Irmãos, me passou. Era um assunto que faz tempo que eu estou para falar com a Irmandade e, na medida que eu vou lembrando, eu vou trazendo aos irmãos. Eu só me lembro desse assunto porque nós vamos agora para a palavra. Que é sobre essa história de revelação da palavra. Esse é um assunto tão polêmico, esse é um assunto tão difícil de mexer, mas é difícil de mexer para nós, que viemos da CCB ou que ainda são da CCB. Que são da CCB, que servem a Deus na CCB. Se bem que a grande maioria é da CCB, é propriedade da CCB, porque eles são escravos da religião e da religiosidade que a CCB impõe às pessoas. O golpe está aí, cai quem quer. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Revelação da palavra. Vamos esperar Deus revelar a palavra. Ou eu estou doido, ou ela já está aqui revelada. Já foi escrita. A palavra já está revelada. Não, irmão, é que Deus traz a revelação do que vai pregar. Então pega a Bíblia, guarda na gaveta e vamos ferver aqui na revelação. Se for vindo de Deus, santo Deus. Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, um monte de Ias, né? Tantos outros homens e mulheres de Deus profetizavam e não tinham escritura. A história da fé ainda estava sendo escrita. Então eram profetas mesmo. Profetizavam a divina revelação de Deus para eles. Revelação de Deus, eles ainda também não tinham conhecimento do Espírito Santo. Ainda não havia se revelado o Espírito Santo a eles. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. A palavra já nos foi revelada. Por que a gente não atende o culto sem a Bíblia aqui em cima? Fazendo essa referência. Por que a Bíblia tem que estar aqui em cima? Porque ela é nossa guia perfeita e conduta. Vamos lá no nosso ponto de doutrina da CCA. Ponto de doutrina número 1. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo Pedro 1, 21, segundo Timóteo 3, 16 e 17, e Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então a palavra já nos foi revelada. A palavra já nos foi revelada. Disse aos irmãos algum dia atrás, vou dizer de novo, irmão ele não tem hábito de fazer isso, irmão Tiago também não tem hábito de fazer, e não tem necessidade, é uma particularidade de cada pessoa. Já disse aos irmãos, vou repetir, que eu sempre saio aqui de lado um pouquinho, além de receber informação do Bruno aqui, ó, no ponto, eu procuro me concentrar um pouco. Sabe, baixar a adrenalina um pouquinho, respirar fundo, para vir trazer a palavra aos irmãos, que já está revelada. A palavra de hoje, o irmão Bruno já deixou anotada. Põe para eles aí qual vai ser a palavra de hoje já, Brunão. Tem que pôr o banner, né? Eu já falei para ele no começo do culto. Já está na tela? Que é Eclesiastes 12. Não me esqueci, não, é 12, né? Eclesiastes 12. Então, o que a gente faz? No começo do culto já vem uma inspiração da palavra. Às vezes eu não tenho inspiração, eu subo aqui antes de começar o culto, tá o Bruno testemunha e fala, peraí, Bruno, deixa eu ver o que Deus traz aqui de palavra, que inspiração que Deus dá. Mas revelar não, já está revelada. Eu vou olhando aqui, vem uma inspiração de um assunto, de um momento que nós estamos passando. Essa palavra cai bem nisso aí, vamos ver o que Deus nos traz. Aí sim, a gente lê, procura explicar na medida que a gente entende, que é bem pouco entendimento, e o Senhor traz a revelação daquilo que está em oculto no teu coração. Mas a palavra, essa já está revelada, irmãos. Já foi revelada por Deus. Já foi escrita 2000 anos atrás. Então você tem que tomar cuidado com isso. Porque ou é Bíblia, ou é doutrina de homem. Doutrina de homem nós estamos dispensando. Mas eu acho que deveria... Então, você acha, você faz na sua casa. Para a obra de Deus, é a palavra. É a palavra. Alguns dizem que nós queremos na Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus. Isso aqui é água pura. Ou contém água?
Não, é só água, 100% água. Se espremer um limão, contém água e limão. Pode ter 99,9% de água e 0,01% de limão. Mas não é água pura. Ela contém água, esse recipiente. Ainda que na sua maioria, mas contém água. E a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra. O que eu faço dela, aí é outra história. Por isso que ficou escrito no nosso ponto de doutrina. A ela nada pode acrescentar ou diminuir. Ela é a palavra. Se você acrescenta alguma coisa ou tira alguma coisa, é por sua conta. Não tem nada a ver com a inspiração de Deus para nós. Tá bem, amados? Então, que isso fique bem claro para a nossa irmandade, que isso fique bem claro para todos nós. Se puder pedir para a Bia recortar essa parte também e postar um vídeo separado disso, por favor. Para a irmandade ter instrução, depois eu dou instruções a ela de como vai ser o título do vídeo. Mas é bom para a irmandade toda ter ciência do que a palavra de Deus significa para nós. Ela já está revelada. Ela já está revelada a todos nós. Já está aqui. E todos nós podemos fazer uso dela. E se nós mudarmos a palavra de hoje, não for 12 de Eclesiastes, suponhamos, a gente faz assim, ó, Bíblia fechada, fitilho para fora, a gente abre. Irmão Samuel costumava dizer, ferir a rocha. Vamos ferir a rocha. Que palavra que deu? Livro de Ruth, capítulo 3. Vamos ler essa hoje? Vamos mudar. Para mandar de entender muito bem, como que é a palavra na nossa vida. O que ela representa para nós. A palavra já está revelada para você, ela está aí na sua casa. Você não tem uma Bíblia aí? Você tem a chave do sucesso. Tá bom, irmão Brunão? Nós não tínhamos combinado, Eclesiastes 12? Mas para mostrar para a irmandade como as coisas. Irmão Rodrigo está mudando por conta. Estou mudando por conta. Mas é a palavra. Continua sendo a palavra. Tá bom? Antes disso,